Muito bem, muito bem. Olá, Vera. Tudo Olá, bem? tudo Tudo bom? bem? Algumas dificuldades técnicas, mas estamos aqui, não é isso? Não, exatamente, exatamente. Muito obrigado pela presença, tá, Vera? Imagina. Muito, Eu que agradeço. muito, muito obrigado aí pela participação. Tenho certeza que vai ser uma noite excepcional aqui para todos nós. Muito Bom, obrigada. pessoal, vamos começar então com o nosso primeiro evento, né, da Semana do Trabalho. Meu nome é Walter, eu queria dar boas-vindas a todos vocês aqui nessa semana. Eu trabalho aqui na Varap. Para quem não conhece, né, eu não vou delongar muito, mas só para fazer as honras da casa, explicar um pouquinho, né, antes de passar para a Vera, tá? A Varap é uma rede de espaços, né, colaborativos para profissionais da saúde, bem-estar e estética, né, famoso coworking, né? Nós estamos há mais de 10 anos aí no mercado, né? E o nosso propósito é muito mais do que um espaço, um local de atendimento para os profissionais, uma plataforma de uma excelente experiência, né? A gente acredita que os profissionais eles têm que estar focados, né, exatamente naquilo que eles estão lá com o seu compromisso, que é a técnica, né? E a gente está aqui para apoiar, tá bom? Bom, a gente sabe que existem muitos desafios para o profissional liberal, né, hoje em dia no mercado, né, além da parte técnica, tem a questão de gestão, a parte de valor da própria marca, né, que hoje a gente vai falar sobre isso, a Vera vai nos abrilhantar com o seu conhecimento, e a gente quer, através dessa iniciativa, apoiar o crescimento de todos os profissionais liberais que estão conosco aí todos os dias, né. Falando um pouquinho aqui da nossa palestra, já começando a falar um pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho do que mudou nesse mercado, né? Um pouco dos sistemas que existem hoje de geração de valor, a autenticidade em relação ao profissionalismo, ao profissional e a experiência que esse profissional tem, e falar um pouquinho sobre aquela questão onde o lucro imediato e o propósito real, a ética de longo prazo, como é que se constrói isso também, né? Hoje a gente vai falar então sobre essa jornada empreendedora nesse novo mercado, né? E eu vou desejar um excelente evento a todos, né? Primeiramente eu queria apresentar a Vera Ruthofer, né? Falar um pouquinho sobre a Vera, né? Que é um prazer tê-la aqui conosco, né? A Vera é uma estrategista de negócios, né, com formação multidisciplinar. Ela tem formação em publicidade, marketing, jornalismo, mestrado em comunicação, transformação digital. Ela une esse rigor, né, acadêmico, né, que existe, a experiência executiva. Então é aquela coisa, além da formação técnica, tem a experiência do dia a dia, os desafios que são os desafios da prática, né? Passou por organizações como a BASF, Valor Econômico, Sebrae, e ela é especialista em inovação, posicionamento de mercado, esses ecossistemas de startups, né, que também é um desafio para quem está começando, né? Existem desafios particulares sobre isso. Ela atua como consultora, ela é docente em MBAs, e ela, né, nessa experiência toda que ela traz, ela consegue unir, né, esses conceitos complexos de inteligência de mercado, branding, estratégias práticas, que geram resultados e que impulsionam, né, para uma competitividade maior nessa economia hoje digital. Bom, dito tudo isso, né, eu queria passar para a Vera. Vera, agradeço novamente aí pela sua presença, por nos abrilhantar aí com o seu conhecimento. E, por favor, fique à Eu vontade. eu que agradeço, peço desculpa aí pelo probleminha técnico, mas estamos Imagina. aqui. Assim, o currículo impressiona, mas mais do que impressionar, eu acho que a experiência do dia a dia, acho que eu vou poder contribuir com vocês aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é com uma pequena provocação, né? A habilidade técnica, ela abre as portas para a gente, mas é o comportamento que sustenta o negócio. Então, a gente vai falar aqui um pouco de comportamento, a gente vai falar de propósito, né? Empreender já faz parte da nossa cultura, brasileiro ele tem essa pegada de empreender, né? Para você ter dados, um em cada 3 adultos está envolvido em algum tipo de negócio, formalmente ou informalmente, muitas vezes alguém da casa empreende e ele está ali apoiando, né? Mas a grande questão mudou, não é mais sobre como abrir uma empresa, mas sim como ser relevante em um mercado onde o cliente tem o controle, né? Depois da pandemia, então, muito mais. Ele decide, ele navega em várias plataformas, ele decide onde ele vai comprar, com quem ele vai comprar, ele fala bem de você,
ele fala mal de você, você gostando ou não, ele faz isso e a gente precisa entender como eu me conecto com ele, né? Então, o poder mudou de lado, né? Se a gente olhar, a gente tinha marketing 1.0, muitas empresas, muitos consumidores, poucas empresas. Depois a gente teve o marketing 2.0, que era da concorrência, né? Monbiju e Comfort, por exemplo, uma propaganda emblemática sobre isso. Depois a gente entrou na era do consumidor, a gente teve a lei do consumidor, de defesa do consumidor, o SAC. Depois a gente entrou na era do marketing 4.0 digital, onde sim, aí eu começo a interagir com você, você gostando ou não. E agora a gente está no marketing 5.0, inclusive defendido pelo Philip Kotler, né? Escreveu um livro há 4 anos, justamente entre tecnologia e humanização. Como eu uso a tecnologia para fazer com que esse meu cliente entenda que ele está sendo tratado de uma forma individual. E como eu transformo isso em conexão, né? Então, hoje o cliente, ele compara preços, ele pesquisa, ele avalia, ele decide, ele é quase invisível para a gente. Porque ele navega, abandona o carrinho, ele marca, cancela, e a gente não sabe o que foi que aconteceu. O cartão dele não virou, ele perdeu o emprego, ele teve algum problema, a gente fica no limbo dessa relação. Então, por isso que é importante, quando a gente olha cliente, quando a gente, serviço ou produto, a gente precisa gerar uma conexão muito além da venda. Porque só dessa forma eu consigo ter uma recorrência de compra e só dessa forma eu consigo ter uma fidelização. Se não, é o canto da sereia, ele vai ouvir uma outra conversa e ele vai embora, né? Muitos empreendedores trabalham muito, muitas horas, com um esforço muito grande, inclusive físico, né? Entregam ali o que eles se propõem, né? Mas o mercado não percebe o seu diferencial. Essa é uma outra coisa importante. Eu preciso me comunicar de forma que eu defina qual é o meu propósito, o meu posicionamento estratégico e que eu saiba comunicar isso de uma forma muito efetiva, porque eu preciso que ele perceba qual é o meu diferencial competitivo. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer massagem também, porque eu faço massagem num lugar e não faço em outro, né? Quais são? É pela massagem, é pelo bate-papo, é pelo local, é por ter estacionamento. Às vezes, a gente opta por um lugar por ter estacionamento. Percebe que o diferencial competitivo não é o seu serviço, é um serviço agregado. Então, essas coisas são muito sensíveis e a gente precisa muito estar com esse olhar, né? E aí uma pergunta para vocês, né? Você sente que entrega muito, mas é pouco reconhecido? Isso, inclusive, acontece às vezes no intraempreendedorismo, quando a gente trabalha em uma empresa. Às vezes a gente se acha a última cocadinha do tabuleiro e não é reconhecido, e não tem aumento, e não tem ali a promoção. Isso tudo faz com que a gente se sinta frustrado, né? Então, hoje, o que a gente vai refletir? A gente vai refletir sobre valor claro para você, empreendedor, para quem trabalha com você e para os seus clientes, posicionamento muito bem definido, qual é o meu diferencial competitivo, não aquele que eu mais gosto. Eu já fui gerente de produto, por exemplo, e geralmente o criador acha que a sua criatura é a melhor do mundo. Será que a sua criatura, ela resolve o problema do cliente? Né? Então a gente tem que olhar muito essa questão do posicionamento e a sustentabilidade estruturada, né? A gente fala muito de ESG e a gente fala de sustentabilidade social e ambiental e a gente esquece do G, a governança, né? O G a gente abandona, simplesmente a gente só olha a questão ambiental e social. E o G da governança, que é essa sustentabilidade estruturada. Porque eu preciso também olhar e pensar, ok, eu vou ganhar dinheiro, mas eu vou atender uma questão social, ambiental, ou eu vou ter um preço diferenciado, mais competitivo, mas eu preciso estar aqui daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Então, esses são os 3 pilares que nós vamos olhar, né? Valor, claro, posicionamento definitivo e sustentabilidade estruturada, né? Daquela que o cliente vai olhar, ele vai lembrar, ele vai te recomendar, isso é importantíssimo, né? A gente sempre também olha muito a questão, a jornada do consumidor.
funil de AIDA ou funil de vendas. Atenção, interesse, desejo, ação. E a gente está sempre olhando lá para cima. Mas o cara que já se tornou seu cliente, o que você está fazendo com ele? Que tipo de relação você está construindo com ele? De fidelidade, de você ter ali algumas coisas que você pode ofertar para ele complementarmente, pode ser um e-book, pode ser um conteúdo, pode ser uma atividade que é o que a gente elenca como uma atividade que não é especificamente do seu serviço, mas é uma atividade de marketing. Uma degustação de vinho e você não faz vinho, por exemplo. Então, assim, olhar esse cliente muito além daquela venda, né? A gente, em geral, se desespera, principalmente quando o mês está chegando no fim, a gente precisa cumprir meta, a gente precisa pagar conta, mas eu preciso que o cliente me escolha, lembre de mim e me recomende. Essas três palavras são fundamentais. Não adianta ele escolher e no mês seguinte ele não ter a recompra. Então, ele, por exemplo, varejo, se escolher um sabonete no mês que vem ele não compra. Massagem, eu, por exemplo, faz um tempinho já que eu não faço massagem, uns 2 meses, porque sempre que eu ligo ela não tem vaga. Então, me parece que eu não sou uma cliente importante para ela, por exemplo. Compensação, a minha manicure, eu ligo, ela sempre dá um jeitinho de me encaixar, né? Então, isso faz a diferença para que eu tenha realmente... eu estou citando aqui algumas coisas muito peculiares do dia a dia, né? Valor não é o que você entrega, é o que o cliente percebe. Eu fazia a unha, por exemplo, num ambiente no Brooklyn, quando eu trabalhava lá, e o que mais me atraía é que tinha manobrista. Eu fazia minha unha na hora do almoço e eu tinha que sair correndo, fazer a unha e voltar. Se possível, ainda comer um lanchinho. Então, o que você entrega para o cliente? Qual é o seu diferencial? Por exemplo, caneta Montblanc. Qual que é o propósito? A arte de escrever. Ela não vende caneta. Porque se ela vendesse caneta, ela se comparia com uma Bic. Uma Bic custa R$ 5 e uma Montblanc custa de R$ 1.000 para cima. Então, reflita, a partir de agora, o que eu entrego para o meu cliente? O que ele percebe de valor, né? E aí tem uma questão muito sensível que a gente precisa entender. Valor não é preço. Porque valor para mercado de luxo é preço lá em cima. Tem fila para comprar Mercedes no Brasil, gente. Se tivéssemos um problema de preço, não teríamos fila, né? Então, assim, o problema não é o preço, o problema é o valor que o cliente percebe. Valor é muito pessoal, ou é de um nicho, né? Então, isso é importante, né? O preço é o que o cliente vai pagar. E valor é o que ele sente que recebe. Às vezes uma coisa é super barata e você acha de má qualidade, ou você acha que de alguma forma não te satisfez, e aquele R$ 1 é caro. Então percebe que não é isso? Então a gente precisa, no novo mercado, o valor é uma equação de percepção do cliente, emoção e utilidade. Então, qual é a funcionalidade do seu produto ou serviço? Qual é a emoção que ele sente quando ele faz uma massagem? Qual é ali aquela percepção de relaxamento? Estou citando eu, né? Quando eu vou fazer massagem, de relaxamento, de desligar. E aí é meu momento de esquecer da vida. Não tem preço. Não tem preço. Ela não tem horário, mas não tem preço. Então, é isso que a gente precisa entender. O que é que você está vendendo? Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Respondam aí no chat, por favor. O que vende o Madeiro? Hamburgueria. O Madeiro, ele não vende hambúrguer, porque certamente perto de vocês tem uma hamburgueria no bairro de vocês muito mais legal, muito mais saborosa. Ele vende a experiência de ver e ser visto. Onde ele abre suas lojas, ele abre as suas lojas próximos de grandes empresas, de grandes centros comerciais, na Berrine, na Paulista. Por quê? Eu recebi o meu vale e você me convidou para almoçar no Madeiro. Falou, opa, hoje eu posso. Eu quero ver e ser visto. Eu não vou ali para comer. Então, é importante a gente entender o que a gente está entregando, né? O cliente precisa entender o que ele está recebendo, que às vezes é uma emoção, é um relaxamento, uma reflexão, uma paz de espírito. FedEx, qual que é o posicionamento da FedEx? Paz de espírito. Esse é o propósito da FedEx. Você joga a caixa lá e esquece da vida, tudo vai dar certo. É isso, né? Então, o cliente ele precisa sentir, ele precisa
receber alguma coisa que para ele faz sentido, não para você. Não, mas eu tenho a pizza mais saudável. Será que para ele isso faz sentido? Então Uhum. é isso que a gente precisa entender, né? Você quer fazer Vera, pergunta? aproveitando esse comentário seu aqui, assim, Pois achei não. bem interessante que a gente às vezes quer agregar valor para o cliente, mas a primeira coisa que a gente pensa é aumento de custo, né? É a primeira iniciativa, né? E o que você está trazendo para a gente não é necessariamente isso. Pelo contrário, né? Não, exatamente, porque o que a gente está entendendo? Se eu quero ter um outro posicionamento, eu quero ser um espaço que tem manobrista, eu tenho um outro público. Eu não vou conseguir vender para aquele público que paga R$ 20 para fazer uma unha. Eu tenho que entender que se eu tenho uma solução que faz sentido para um outro nicho, ele tem um outro preço. Nada impede que você continue fazendo para quem já é sua cliente, ela não vai ter acesso, porque talvez ela não precise. Mas quando a gente pensa em preço, e aí assim, eu vendo há muitos anos várias coisas na vida, e aí a gente fala, né? Preço acaba sendo. Às vezes o cliente só com a sua cabeça, ele está com um piolinho, uma caspinha, você já mete 20% de desconto. O cara nem te pediu nada. Ele só quer falar sobre se pode entregar mais rápido, se tem um horário disponível, se pode. Ele nem quer desconto e você já vai direto no desconto. Você sacrifica a tua margem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o meu público. Quem que eu quero atingir? Se eu quero trazer outras soluções, outros serviços agregados, eu preciso entender se aquele público que eu estou atuando, ele é capaz, ele é potencial de pagar, ou se eu preciso olhar um outro público. Né? Por que Boticário tem duas marcas? Uma marca premium e uma segunda marca? Quem disse Berenice, por exemplo. Porque ele viu a oportunidade de uma massa muito grande de um público C e D. Ele não vai ficar. É um dinheiro que está correndo aqui na esteira, ele não vai deixar correr. Ele vai atrás. A Renner. A Renner tem duas marcas. Tem uma marca que é a Ashua, que é para pessoas obesas, e a Renner, que é para pessoas padrões. Então, assim, tem uma esteira correndo aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar esse dinheiro embora? Não. Mas não queira vender produtos com soluções, valores agregados diferentes, para quem não tem potencial, gente. Eu trabalho do lado da Galeria do Rock, lá no Sebrae São Paulo, na Rua 24 de Maio. Eu ando de brinco, roupa social, eu sou uma senhora, né? O pessoal me oferece piercing e tatuagem todos os dias. Mas é verdade. É, legal. Aí você olha e fala assim, será que o cara não fez uma análise do meu perfil? Eu nunca vou botar um piercing, eu nunca vou fazer uma tatuagem. Minhas filhas têm, mas eu nunca vou fazer. Então, assim, quem é esse teu cliente? Avalie ele. Não Uhum. sai oferecendo produto e serviço que ele não quer, que ele não precisa, que ele não valoriza, por mais barato que seja. Né? Às vezes é aquela coisa também, né, Vera? Como as coisas vão mudando com o tempo, né? Eu imagino que ele deve se deparar exatamente com o público que, né, que está buscando isso, né? Também, né? Mas vamos lá, ele me vê todos os dias. Todos os dias ele me É. oferece a mesma coisa. Será que ele não percebeu ainda, né? Ainda não. Às vezes Não dá de- vontade de falar para ele, falar, colega, olha o meu perfil, você já me ofereceu tantas vezes, dread, sabe? Mas é isso. Então, assim, eu preciso entender que não é preço, é o que o cliente percebe, o que ele está buscando. Eu pergunto para ele o que ele está buscando, ou eu só fico falando do meu produto ou do meu serviço. Olha, Deus é muito sábio, duas orelhas e uma boca. Eu preciso perguntar, por que você vem aqui? O que mais te agrada? O que tem de diferente? Por que não? Às vezes é a proximidade. Então você sabe que você é um negócio de bairro. Às vezes é o preço. Pode ser o preço. Às vezes esse lugar que eu vou, por exemplo, tem uma fonte, ela faz ali, toca um sininho. É isso, entendeu? Então, assim, o que eu estou oferecendo para esse meu cliente que ele valoriza? E não oferecer coisas que ele não valoriza. Se ele me pagar para fazer uma tatuagem, eu não faço. Ou botar um piercing, eu não vou fazer. Então, Uhum. é isso. Né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender qual é a utilidade real, a percepção real do cliente. Né?
Quando eu consigo entender isso, eu consigo entender que ele não está buscando o mais barato, né? Então, eu consigo ter essa transformação, onde o produto vira uma solução, o serviço vira uma experiência e a marca vira uma identificação. É isso que a gente está buscando, né? A solução e não o produto por si só, não por sua funcionalidade, a experiência e não o serviço, e a identificação, eu me identifico com essa marca. E isso é importante, né? Então, assim, a gente tem casos emblemáticos, né? Por exemplo, uma cafeteria que vende um café de 3 no copo plástico e a outra que vende, por exemplo, o Starbucks, né? 15 com ambiente agradável, Wi-Fi, música, nome do cliente no copo. O que ele está vendendo? Ele não está vendendo café. Se ele estivesse vendendo café, e aí quando eu me comunico e falo que eu sou a melhor cafeteria, eu estou me comunicando com as pessoas erradas e com o mote de campanha errado. Olha, aqui você tem um ambiente com Wi-Fi de alta potência, é um ambiente agradável, você pode se conectar, você pode fazer networking. Você não está vendendo café, que menos importa é o café. Até porque cá entre nós, eu particularmente não gosto do café da Starbucks, né? Mas eu vou lá também de vez em quando, porque outras questões me levam até lá, né? Não, a pergunta não é vender o café, né? As duas vendem, né? Mas é uma experiência, um momento. Isso é valor emocional e simbólico. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí eu não vou ficar brigando por preço com os meus concorrentes. Entendeu? Por exemplo, uma consultoria, quando ela entrega lá um relatório, pacotão, assim, 50 folhas, ou um arquivão de PDF, ela está vendendo página, ela está vendendo esforço físico. A empresa, ela quer comprar resultado. Se eu entrego uma estratégia que reduz o custo dela em 20%, em uma folhinha de papel ou em meia folha, eu estou entregando muito mais do que alguém que entregou 50 folhas. Percebe como tem muita diferença, né? Então, o cliente não compra esforço, ele não, no caso, ele não compra o café, ele compra a solução do problema dele, né? O valor está no impacto e não na entrega física, né? E Vera, desculpa te interromper, mas indo nesse caminho que você está falando, né? Para os empreendedores que nós estamos falando aqui, que estamos aqui no dia a dia, né? E os individuais, sobretudo, né? Do que eu estou lendo, do que você está falando, assim, tem um começo essa análise, né? Uhum. E essa análise é esse compromisso, esse envolvimento, esse questionamento junto ao cliente. Quanto mais a gente entende, vai alimentando a gente dessas oportunidades, essa construção, né? Exatamente. Uma coisa é fundamental. Você precisa conhecer o cliente em profundidade, aquele grupo de clientes com o mesmo perfil de comportamento. A inteligência artificial hoje te ajuda. Por exemplo, você pode subir lá um perfil de grupo de clientes e pedir assim, onde eu encontro figurinhas repetidas? Quais são os bairros? Quais são, onde as pessoas aqui frequentam? Então, assim, frequenta a academia XYZ, que você pode fazer uma parceria, frequenta a cafeteria Y, que você pode fazer uma parceria, a igreja, whatever, né? O importante é, eu preciso conhecer meu cliente em profundidade. Quanto mais eu conheço esse cliente, mais eu sou capaz de analisá-lo, de entregar para ele uma solução que ele precisa e não uma solução que eu criei, né? E isso vai fazer com que ele me compre, né? Ele me escolha, ele me recompre, né? Ele faça a recompra e ele me recomende. Então, tem que ter essa visão muito profunda do cliente. E a inteligência artificial hoje, a gente ajuda a gente tanto, tanto, tanto nisso, que vocês nem podem imaginar. Fala. O que eu ia até comentar também, Vera, assim, da forma que você está falando, você está mostrando para a gente assim, olha, esse é um começo, mas que ele, em sendo bem feito, ele vai fazendo que a empresa cresça também, porque isso vai se alimentando, né? Porque isso não para. Perfeito. Né? Vai se alimentando pela recomendação, vai se alimentando quando você começa a enxergar figurinhas repetidas em outros lugares ou em outros ambientes onde você pode buscar novos clientes, né? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa escalar, né? Então, isso é importante, né? Então, por exemplo, se o cliente reclamar de preço, ele não está vendo valor no que você está entregando, né?
E se o cliente te procura apenas por preço, ele é um cliente volúvel. Quando alguém oferecer alguma coisa R$ 1 mais baixo, ele vai embora. Ah, é um cliente que você não vai atender? Não. Mas é uma receita que você vai jogar fora? Não. Mas é um cliente que você tem que ter pontos de contato não tão frequentes e você não tem que priorizá-lo, por exemplo. Né? Você tem que priorizar aquele cliente que te indica. Você pode fazer programa Member Get Member, né? Indicação de cliente, onde você tem ali alguma coisa que não necessariamente é um desconto. Você pode, por exemplo, produzir um e-book através da inteligência artificial, dando dicas de como fazer relaxamento na sua casa. Mas se ele fizer relaxamento na casa dele, ele não volta mais aqui. Ele volta sim, porque ele já se conectou com você. Ele já se conectou com você. Então, nem todo mês, nem toda semana eu vou conseguir ter dinheiro para ir, por exemplo, fazer uma massagem. Mas se eu sei que essa pessoa está olhando também a minha dor, obviamente que quando eu tiver, eu vou lá de volta e eu vou indicar. Então, isso é importante. A gente tem que olhar não só o momento zero da compra, e não só aquele cliente numa única vez. Eu canso de falar para cliente do Sebrae, isso com bastante frequência, você não está preparado para ir para a Feira do Empreendedor, não vá. Você não está maduro, você não tem o produto ideal, porque não adianta você ter o cliente para uma única vez. Você precisa pensar em longevidade. Lembra, né? Custo de aquisição de cliente, CAC, né? Uhum. É muito alto para você estar toda hora buscando gente nova. Não faz o menor sentido. Então, busque trabalhar. Você vende, por exemplo, se for alimento, você dá algumas receitas que ele possa reproduzir em casa. Aí ele não vai mais voltar aqui? Lógico que vai. Né? Uhum. Então, é conexão. A gente precisa entender que cliente é conexão. Eu me conecto com alguém, e hoje a gente vive assim no universo online, com alguém que tem valor para mim, que percebe a minha necessidade, e eu vou, em algum momento, oferecer também alguma coisa para você. Então, isso é muito importante, né? Então, o posicionamento nada mais é de onde você mora na mente do cliente. Você mora naquela caixinha dinheiros, em que Uhum. quanto mais barato, melhor. Você mora naquela caixinha afetiva, legal, eu sei que essa pessoa conversa comigo. Por exemplo, essa pessoa que eu faço massagem, eu perdi meu marido faz 1 ano de câncer do cérebro, e durante esse processo ele ficou 1 ano doente. Eu ia lá fazer massagem e eu via, eu chorava, ela fazia reiki também. Percebe que minha relação com ela não é a massagem? Passou, Sim. não é a massagem. Eu estou contando uma história um pouco mais triste, um pouco mais radical, mas às vezes é isso. Você está passando por um momento na sua vida que fazer a unha significa um carinho. Fazer uma massagem significa autoestima. Você não está vendendo a solução. Por isso que é importante a gente conhecer aquele cliente, a gente conversar com aquele cliente. Se eu quiser só uma massagem, eu vou na Lodera. Eles fazem pacotes milagrosos, uma mixaria, que não tem personalização nenhuma, não tem afetividade nenhuma, não tem nada com nada. Era melhor fazer massagem com uma máquina, era mais agradável. Então, Vera, fala um pouquinho sobre isso que você está falando, dessa relação, né, que você está trazendo para a gente, né? Quando a gente fala de sentimentos, comportamentos, né, o que o empreendedor, então, no final, precisa trazer para se diferenciar, para crescer, assim, o que tem que estar na mente para a gente poder, olha, eu preciso ter esse foco no comportamento, no sentimento, enfim. Primeira coisa, ele precisa entender como é que está o mercado que ele vai entrar. Todo mundo faz 1, 2, 3, 4. Tá bom, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, mas eu vou incluir alguma solução, algum benefício, alguma coisa aqui que seja adicional. Porque quando eu estou no mercado, eu preciso estar no mesmo patamar que os principais concorrentes. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, como é que eu vou me diferenciar? Além de, sei lá, ter um manobrista, para as pessoas que vêm aqui com frequência, eu vou ter uma atenção especial, eu vou conversar, né? Quando você procura um massagista, um podólogo, uma manicure, você está querendo um psicólogo também, né? Isso é um fato. Vamos entender que você não está comprando unha também, né? Senão você ia lá na maquininha e fazia. Como é que você vai abordar? Tem gente que vai abordar e você vai ser bem recebido,
Tem gente que não vai aceitar essa abordagem, você precisa ir conhecendo. Percebe que além da técnica, do skill técnica, que você precisa saber muito bem, você precisa entender quem são as pessoas. Quem é a pessoa, e as pessoas elas mudam, né? Talvez um dia eu queira conversar, em outro dia, só do jeito de eu olhar, a pessoa já sabe. Então, entender o ser humano para quem presta serviço e não vende produto é fundamental. Então, entendimento do ser humano. Que momento essa pessoa está vivenciando hoje? Essa pessoa quer conversar? Essa pessoa veio aqui fazer o quê? Né? E aí eu vou me diferenciando. Né? Porque, de novo, se for preço, eu vou na Nodera, que é muito mais barato. Né? Então, a gente precisa entender que caixinha que eu estou ocupando na mente do consumidor. Né? E quem define quem é você é o consumidor, mediante as suas atitudes, mediante o seu serviço. Né? Senão você é mais um que está fazendo unha, massagem, podologia. Né? Então, não é posicionamento, não é sobre vender mais, é sobre ocupar o espaço na mente do consumidor. Esse espaço é único. Eu lembro da fulana. Né? Então, assim, não adianta também a gente querer falar, eu quero conversar com todo mundo do bairro. Foque nicho. A gente está vivenciando a fase de nichar, né? De pequenos grupos de consumidores que têm o mesmo comportamento. Porque se você quiser falar com todo mundo, você não vai ser ouvido por ninguém. Né? Então, isso é um fator também muito importante que a gente precisa olhar. Né? Eu não posso comoditizar a minha atividade. Senão você vai comparar, se comparar vira preço, né? E aí já era, né? Se você, por exemplo, precisa de um cirurgião, alguém especialista, em joelho, você não procura, por exemplo, um clínico geral, você procura um especialista. Se você procura um massagista que tenha um olhar mais para o ser humano, você não procura qualquer massagista. Você vai num específico, né? O especialista, aquela pessoa que está ocupando um lugarzinho especial na tua mente, ela vai cobrar mais, obviamente. Ela tem agenda cheia, como a minha tem, obviamente, mas é valorizada. Tanto assim, eu fico chateada de não ter conseguido ir lá, mas eu não troquei, eu não fui em outra. Porque, para mim, ela tem um lugarzinho aqui na minha mente. Obviamente, uma situação muito específica, mas ela tem. Esse lugarzinho é posicionamento. E é isso que eu preciso entender. Eu quero ser vista como alguém podóloga que, eu ia num podólogo maravilhoso quando eu trabalhava no Jornal Valor Econômico, lá na água, lá do lado do estádio do Palmeiras. Eu quero ser visto como um podólogo, que é o cara que ele faz todo o trabalho de podologia, mas ele faz aquela massagem no pé, que quando acaba, você fala, quero morrer. Né? É isso. Tá? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar e pensar sobre o que estamos falando. Eu sou tecnicamente muito boa, eu faço extensão de unhas, eu faço extensão de cílios, eu coloco unha de gel, você e a galera do Corinthians todinha. O que você faz de diferente? Porque senão é preço é volume. Tem uma questão de serviço que é cruel, né? Quando a gente fala em volume, quando eu estou falando em produto, eu consigo escalar mais rapidamente e com valores, quantidades absurdas. Quando eu falo em serviço, eu tenho uma limitação que é tempo, hora, homem. Não tem jeito. Eu vou botar mais X pessoas, mas é limitante, porque lembra, a conexão é com você, não é com o outro. Né? Então é importante que a gente entenda o que eu quero. Aonde eu quero me posicionar nessa caixinha? Isso é posicionamento. E eu preciso entender que toda vez eu tenho que ter a mesma entrega, o mesmo padrão, o mesmo processo. Por isso é importante a gente olhar processos. Tá? Mas hoje eu estou mais corrida porque tem mais cliente. Isso é um problema só seu. Né? Não é um problema meu que sou sua cliente. Eu quero o mesmo processo. Aquele botar o pezinho na água, naquele recipiente que vem com aquele protetor plástico, que tem aquela higiene. Eu não tenho nada que você tem, não tenho nada a ver que você tem muito cliente. Eu tenho a ver com a minha, com que caixinha que você, com que eu te coloquei.
né? Uhum. Então, todo negócio precisa responder qual problema específico eu resolvo, porque tem uma solução, tem um problema para ser resolvido, né? O que eu faço diferente em relação ao meu concorrente, adicionalmente, né? E qual a palavra que eu quero que o cliente lembre de mim quando ele pensar na minha marca? É confortável, é acolhedor, é amável, é afável, é higiênico, é de fácil acesso, né? Essa Uhum. resposta, ela não pode ser genérica, porque se ela for genérica, ela é fraca como posicionamento, né? Uhum. Ela vai desaparecer na multidão. Eu tenho que pensar que ela tem que ser algo que fique na cabeça do cliente, que por mais que ele compare, ele não vai encontrar outro similar. Então é Uhum. isso que eu preciso. Por isso eu preciso, às vezes, dar um break. Tenho muita gente, muito cliente, dá um break, faz uma análise, vai na inteligência artificial, pede para ele fazer, construir para você qual que é o seu perfil de cliente ideal, coloque seus diferenciais, ou peça para ele te dizer quais seriam os diferenciais competitivos. Ele vai fazer a IA generativa, ela vai varrer todo o universo online e vai te dizer o que mais aparece como resposta. E aí você pede para ele trazer assim, essas são as respostas que todo mundo está fazendo. Agora me diga o que eu posso fazer diferente disso. Uhum. Ele traz o que todo mundo faz, deixou de ser diferencial competitivo. Então, o tal do prompt, ou a pergunta, né, que a gente faz na IA, ela tem que trazer esse olhar de, tá bom, agora, diferente do que todo mundo está fazendo, o que eu posso fazer de diferente, né? Então, a gente precisa olhar, porque a gente precisa ser sustentável, né? O G da governança, eu preciso estar aqui daqui 3 anos, 5 anos, e eu preciso tomar decisões que sejam consistentes. Eu não posso Uhum. tomar decisões arrebatadoras no momento que eu preciso faturar, porque eu preciso pagar uma conta. Obviamente, a gente tem essa sensibilidade, mas a gente precisa entender que sustentabilidade é a capacidade que a gente tem de evoluir sem quebrar. Que a gente vê também, às vezes, isso acontecer. Fala. Eu queria perguntar um pouco para você nesse sentido também, Vera. Você trouxe para a gente assim boas práticas, você está dizendo caminhos para a gente, né? E a gente sabe que a vida de empreendedor não é fácil, né? Desafio a toda hora e pressão, né? Aonde estão os principais erros que você tem observado na tua carreira que o empreendedor acaba caindo, às vezes até sem querer, né? Mas Algumas acaba coisas pecando. básicas. Misturar finanças pessoais com finanças da empresa. E isso acontece muito para quem presta serviço, né? Ah, eu atendi 5 clientes, eu recebi R$ 500. Eu dou R$ 5 para o meu filho comprar o lanche, eu vou na padaria, compro o pão, separe. Você tem que ter um prolabore. Quanto você vai tirar por mês? Na sua média dos meses, você fatura R$ 2.000. Quanto você vai tirar por mês? R$ 500. Não dá para fazer essa mistura, porque você começa a achar que o teu negócio não está fluindo, que você vai consumindo no dia a dia e não percebe o que essa empresa está trazendo de resultado para você. Então, essa é a primeira grande que a gente vê no Sebrae todos os dias. Vários empreendedores entrando. Ai, meu negócio não dá dinheiro. Quando você começa a fazer com ele uma planilha de levantamento de resultado, você começa a ver que não é o negócio que não dá dinheiro, é ele que mistura tudo, né? Então não pode misturar. Depois, planejamento. Vamos imaginar que você tem uma casa, você tira seu carro, abre uma adega. Todo mundo está abrindo a adega. Agora eu moro num prédio, eu falo, oi, ele está tendo sucesso, eu vou para a adega também. Só que eu moro no prédio, eu tenho que alugar um espaço. Eu não fiz esse planejamento. E aí eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar ter um estacionamento. Eu não fiz nada disso. Você, custo fixo quase zero. E o meu custo fixo lá em cima. Porque eu não me planejei. Eu simplesmente olhei e falei, opa, ó, tá tendo sucesso, eu vou lá também. Planejamento. O que envolve custo? O que envolve capacidade técnica? O que envolve eu realimentar o meu trabalho? Eu preciso me atualizar, atualizar meus equipamentos. Então, nem tudo que vem na empresa você pode consumir. Você precisa reinvestir na empresa. Isso tudo tem que estar planejado. Não dá para fazer as coisas. Gente, é como na casa da gente. A gente ganha um salário, a gente sabe que tem conta de água, luz, supermercado. Não dá para sair fazendo coisas sem planejamento. Então, misturar finanças pessoais com finanças da empresa,
não ter um planejamento e entrar num negócio onde eu entrei porque está todo mundo tendo sucesso, eu vou também. Lembra? Empreender é ter o skill ou conseguir desenvolver essa skill, né, essa capacidade técnica, mas ter paixão. Uhum. Quando você não tem paixão, você não consegue achar um diferencial, porque nem você gosta daquilo. Eu, por exemplo, sou péssima cozinheira. Eu faço o básico. Nunca que eu vou abrir um restaurante. Imagina, mas nem que for para administrar. Então, assim, faça aquilo que você tem paixão. Isso já vai te levar num outro nível. Então, são três coisas, né? Ah, algumas outras mais, né? Persistência. Não é o investimento que você fez, não vai vir no primeiro 6 meses. Em geral, é de 3 a 5 anos. Não pense que você vai recuperar aquele teu investimento no primeiro ano. Por isso que é importante você ter um comportamento empreendedor muito importante, que é correr risco calculado. Eu tenho R$ 100, eu invisto 50 eu guardo. Esses 50 eu vou ter de volta daqui 3 anos, 5 anos. Porque até então, o que está entrando vamos imaginar, chutei bem baixinho, mas vamos imaginar que você fature R$ 1 por mês, esse R$ 1, até que ele chegue a 50, ele está só se pagando. Isso se você não olhar os juros que o mercado financeiro te pagaria por esses R$ 50. Então, esse planejamento ele é muito delicado. E a gente precisa ter essa percepção do planejamento, da persistência, da skill, né, da habilidade técnica, do diferencial que realmente é percepção do cliente e não teu. Ah, mas eu dou um brindezinho, né? Gente, talvez esse brindezinho não faça o menor sentido para o teu cliente, ele joga fora na porta e você está gastando. Uhum. Entenda o que é que faz sentido para o teu cliente. Por isso que eu falo, conhecer o cliente é fundamental. É no bate-papo, é no jeito que você aborda. Eu fui visitar uma vez um cliente, levei uma pessoa que eu estava treinando, ele falou, minha reunião era com o presidente, ele, Dona Vera, a senhora preparou toda uma apresentação e fez em 10 minutos. Eu falei, ele sentou de lado na mesa, significa que ele já não tinha uma hora que ele me prometeu. Ele não me ofereceu uma água, ele não me ofereceu café, significa que ele não tinha uma hora. Eu tinha que ser assertiva em 10 minutos. Eu consegui Uhum. fazer a venda. É isso que você precisa entender. Como é que a pessoa chegou? Ela está ofegante, ela está transpirando, ela está nervosa. Como é que está a feição dela? A minha unha, por exemplo, eu não faço faz 3 semanas. Olha que horror, gente. Eu estava aqui escondidinha. Não consegui tempo, tá, gente? Essa semana eu vou de qualquer jeito. Então, o que acontece? Como é que a pessoa chegou? Como é que está a unha dela? Como é que está o humor dela? Essas coisas a gente precisa. Por isso, quem presta serviço tem que ter a percepção do ser humano o mais exacerbada possível. Você tem que treinar isso, esse olhar, esse entendimento. Às vezes, uma virada de cabeça diz tudo para você. Como o cara sentar de lado na mesa para mim. Já me contou tudo que eu precisava saber e eu já resolvi ali em 10 minutos e vamos embora. Né? Então, é isso, é importante. Então, essa sustentabilidade não é sorte. Não é tamanho, quanto maior eu for, melhor é a adaptação contínua. Eu trabalhei em 2 segmentos que não existem mais, lista telefônica e fita de áudio e vídeo, tá? 2 segmentos que não existem. A gente precisa o tempo todo estar olhando quais são as tendências de mercado. Ai, Vera, eu não frequento summits, eu não frequento eventos. Vai na IA. Pergunta o que é que está em tendência na Europa, nos Estados Unidos. A sua função, a sua atividade, ela é regida por que país, quando a gente fala em vanguarda? Vá lá, pergunte. Né? Então, o mercado, ele não elimina empresas, ele elimina empresas que não resistem à mudança. A BASF, empresa de áudio e vídeo que eu trabalhei, era do grupo BASF. Quando ela começou a ver o Blu-ray vindo na Europa, ela vendeu a operação dela. Ela falou, isso aqui vai dar ruim. Então, a gente tem mais 3 pilares para olhar de sustentabilidade. O econômico, lucro, previsibilidade e caixa saudável. O estratégico, capacidade de adaptação rápida aos novos hábitos e atitudes. E o relacional, que é justamente a retenção e a fidelização de clientes. Então, não dá para vender fiado. Não, mas eu conheço ela. Não existe isso, gente. Eu preciso me adaptar às situações e entender que eu tenho que ter esses 3 pilares. Isso vai me levar a, eventualmente, numa crise, né?
eu ter mais agilidade para me adaptar, eu ter mais conhecimento para me adaptar, né? E, por exemplo, a gente olha os restaurantes, eles criaram as dark kitchens para poder atender o iFood. Então, assim, Uhum. é uma adaptação fantástica, né? Se a gente olhar. Então, a gente precisa entender que quem está vendendo menos provavelmente não teve, ou o mercado não existe mais, né? Que isso acontece, né? Ou eles não tiveram a capacidade de adaptar. Uber e táxi, né? O Uhum. Uber viu uma possibilidade, o táxi ficou deitado em berço esplêndido e não conseguiu se adaptar a esse novo contexto, né? Então, eu preciso saber que manter um cliente satisfeito é muito mais e recorrente me indicando, ele custa 7 vezes menos do que conquistar um novo cliente. Novo cliente Uhum. significa fazer live, entrar nas redes sociais, impulsionar, fazer desconto. Desconto é uma coisa legal, desde que ele tenha um propósito muito específico. Esse mês eu preciso recolher o imposto e o bicho vai pegar. Então, eu vou Uhum. fazer aqui um desconto para um grupo de clientes específico, porque tem cliente que alcança descontos. Ele vai ficar esperando o próximo desconto para ir aí. E aí você não tem um cliente recorrente, né? Então, as empresas, elas precisam ser sustentáveis e elas só vão conseguir quando elas constroem relacionamentos, né? Clientes recorrentes, repetidores, que indicam de negócio e que defendem a marca. Eu brinco, né, que é que nem corintiano e palmeirense. Corintiano pode falar mal do Corinthians e palmeirense pode falar mal do Palmeiras, mas vai um falar mal por o outro aí, nem pensar, né? Então, assim, Exato. olhe, o que você fez? Qual foi a última mudança real que você fez no seu negócio? Com base no comportamento do cliente. Fala. Perfeito. Vera, assim, você trouxe muitos conselhos para a gente, inclusive, né? Aqui, muito obrigado. Eu ia chegar nesse ponto final aqui Sim, a nossa condição que está excelente aqui, mas a gente tem o nosso compromisso aqui com o horário, com sim, todos sem aqui. dúvida. E eu ia te perguntar uma coisa. Que reflexão você acha que o empreendedor hoje, né, que está no dia a dia, com todos esses desafios que a gente estava falando, deveria se fazer? A pergunta que se deveria fazer e falar, como você bem colocou, né? Deixa eu parar um pouquinho, né? Uhum, Ver a uhum, situação, né? Porque muitas vezes o uhum, empreendedor ele é uma vida do empreendedor individual é sozinho, né? uhum, E aí a ideia assim, tem muitos recursos, tem muito, como você falou, uhum, IA ajuda bastante, né? Hoje em uhum, dia, né? sem Que dúvida. pergunta você acha que a pessoa deveria se fazer para começar a trilhar esse caminho, né? Acho que a principal pergunta é: e se você desaparecesse hoje do mercado, alguém sentiria a sua falta? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Alguém lembraria que você ocupou esse espaço aqui ou passaria em branco? Ninguém saberia que você existiu, né? Então, essa é a primeira pergunta. A jornada do empreendedor não é sobre sobreviver, é sobre construir relevância, né? E o mercado precisa, né? O cliente valoriza e o tempo não apaga, né? Então, assim, é importante a gente vencer vence quem é mais claro, quem é mais objetivo, quem é mais estratégico, quem é mais relevante. Mas a pergunta é: se você sumir hoje, alguém vai lembrar que você existiu? Nessas coisas que eu estou passando de luta, eu leio muita coisa e falo assim: você morre, as pessoas lembram de você durante um ano, depois nem um porta-retrato na parede você mas você deixa o que você construiu, né? O que você construiu na família, o que você construiu no trabalho, o que você construiu com as pessoas, é isso que sobra. Então, assim, se você como empreendedor fechou, sumiu, eu vou lembrar que você, pô, quem era a minha massagista? Adriana, nossa, né? Adriana? Quem é Adriana? Esse é o Uhum. ponto. Tá? Então, assim, eu sei que é muita coisa, é uma reflexão profunda, às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? E é natural, mas a gente precisa, em algum momento, dar aquela parada brusca e falar: pera lá, eu não quero passar em branco, eu quero fazer a diferença. Perfeito, Vera. Olha, Vera, muito obrigado aqui de estar com a gente. Acho que foi extremamente rico. Você deu um panorama para a gente, né, de diversos caminhos. Olha, ser empreendedor não é simples, né? Tem muita De jeito coisa. nenhum. De jeito nenhum, ainda mais no Brasil. Mas Sim. assim, você deu um horizonte para a gente de diversos caminhos, mas integrados.
né? Uhum. Onde você fala, olha, pera um pouco, deixa eu assistir depois de novo essa nossa transmissão, né? A Vera está no Instagram também, né, Vera? Sim, tô no Pessoal, ela, Instagram. né? Então tem muita Podem coisa me da Vera. chamar, podem me chamar, a gente tem ali o atendimento do Sebrae, podem me chamar. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado Imagina, mesmo. eu que agradeço a É, oportunidade, eu gosto sempre, né, eu gosto de falar e gosto de compartilhar e gosto de conhecer pessoas. E então fiquei muito satisfeita pelo convite. Muito obrigada mesmo, viu? eu que agradeço de coração, Vera. Muito obrigado Muito mesmo. obrigada. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite para vocês também. Obrigado, pessoal. Até amanhã.